pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Vitor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre questões que vão um pouco além do nosso campo material. Quero trazer para a nossa reflexão também questões relacionadas à nossa espiritualidade. E o tema de hoje é a relação do cristianismo com a política. Qual que é a relação que pode haver, se é que existe, entre o cristianismo e a política? Então, para começar esse papo, eu queria estabelecer aqui o conceito de política, que para a maioria das pessoas a política é vista como uma coisa nociva, né? Não é uma coisa das mais agradáveis. Então, se você é uma pessoa decente, você não se envolve com política, se você é um cidadão de bem, né? A política não deve ser objeto da sua atenção. Isso é o que a maioria das pessoas pensam. E esse conceito para mim está errado. Né? Esse conceito para mim é impróprio, porque a política é extremamente importante. Haja visto de que nós somos uma sociedade de pessoas que são diferentes. Né? Nós somos iguais enquanto seres humanos, mas enquanto indivíduos somos diferentes, né? Temos diferenças. Então a política é justamente aquilo que serve para intermediar essa diferença entre os indivíduos. Né? É ela que vai fazer com que a gente conviva no mesmo espaço, seja em casa, seja no trabalho, seja na via pública. Nós somos políticos a partir do momento que nós temos que dividir espaços, nos relacionar com outras pessoas que, com toda certeza, são diferentes da gente em um ou mais aspectos. E aí, onde é que o cristianismo entra nisso? E o primeiro ponto que eu queria colocar é quando Jesus tem aquela situação com os hebreus, em que os hebreus questionam a Jesus se era lícito pagar impostos. E aí Jesus fala lá para os hebreus: tragam-me aqui a moeda. Eles levam lá a moeda. Jesus pergunta: de quem é a face que está aqui na moeda? E aí eles respondem: de César. E aí Jesus sacramenta, né, a lição dizendo: então dá a César aquilo que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, é evidente que nossa religiosidade, nossa espiritualidade são coisas importantes, mas a gente também deve se atentar às nossas responsabilidades enquanto cidadão, enquanto encarnados, enquanto indivíduos aqui na Terra, né? Nós temos uma vida aqui, então isso não sou eu que estou falando, palavras do próprio Jesus, né? Chamando a atenção para essa nossa responsabilidade de agir na nossa sociedade, né? Com os nossos deveres. E um dos nossos deveres é justamente esse, a esfera política. Nós temos um dever com a esfera política, ela não pode ser ignorada. Então não basta ser cristão apenas na igreja. Que a gente sai de lá, a gente tem todo um mundo com diversas situações e que demandam a nossa atenção e o nosso interesse. Então, seguindo, acho que muitas pessoas vão me perguntar o seguinte: putz, tá bom, mas como é que eu vou fazer então para na política separar o joio do trigo, né? Como é que eu vou saber o que é um bom político, o que é um mau político, o que é um partido bom, o que é um partido ruim, né? Como a gente faz essa diferenciação? Eu pensei que acho que muita gente vai ficar com essa dúvida, e aí, como a gente está falando de cristianismo e política, eu vou trazer novamente Jesus aqui para nos esclarecer em torno desse tema, porque Jesus nos deixou uma lição muito importante que está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 43 ao 45, que ele fala o seguinte: por que não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos? Ou seja, não dá para confundir uma coisa com a outra, né? Uma árvore que é boa não tem como dar maus frutos. Uma árvore que é ruim não tem como dar bons frutos. Seguindo, portanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, é disso que fala a boca. Olha, que lição maravilhosa que a gente pode aprender aí, né? Então, como é que a gente separa o que é um bom político, o que é um mau político? Hoje você tem jornalismo tendencioso, fake news,
que eu faço? Meu, em vez de você pegar a análise daquele jornalista ou daquele outro, de tal jornal, né, de tal rádio, não, tire você mesmo as suas próprias conclusões. Como? Olhando pelos frutos, né? Seja do partido, seja do político, né? O que que aquele cara fez, né? Independente do que estão falando sobre ele, seja bom ou seja ruim, o que que ele fez? Quais os frutos saíram quando aquele político ou aquele partido esteve no poder? Entende? Isso é Jesus que está falando. Você reconhece a árvore pelos seus frutos. Isso não deixa ninguém se te confundir, né? Isola tudo aquilo que chega para você, a opinião dos outros, e faça você a sua avaliação. O que, que saiu daquela árvore? Concretamente, quais os frutos, né? Vamos confundir fruto com folhagem, que tem muita árvore com folhagem bonita, enorme, vistosa, mas fruto nenhum, né? Lembrando aí a parábola da figueira seca, de Jesus também. Então, quando Jesus fala isso, que a gente consegue reconhecer a árvore pelos seus frutos, eu quis fazer uma exemplificação aqui, pegando, por exemplo, né, e não vou entrar em julgamento aqui se é bom ou ruim, mas vamos pegar o nosso atual presidente, Jair Messias. Então eu peguei aqui 4 frases que são de 2018 para baixo, ou seja, antes dele assumir o atual cargo da presidência da República, para a gente verificar o histórico da pessoa. E aí a gente vai ter lá em 2003 e em 2014, porque ele volta a repetir essa mesmíssima frase, que é o seguinte, abre aspas. Eu jamais iria estuprar você, porque você não merece, quando ele se dirige para a deputada Maria do Rosário. Outra frase que foi dada aqui em 2015, ele era deputado, e ele diz o seguinte: a escória do mundo está chegando ao Brasil como se nós não tivéssemos problemas demais para resolver. Ele estava se referindo, abre aspas novamente, nas palavras dele, marginais do MST, dos haitianos, senegaleses e bolivianos, e tudo que é a escória do mundo. Uma frase que ele disse agora na campanha eleitoral de 2018. O policial entra, resolve o problema e se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Uma outra frase também durante a campanha eleitoral em 2018 é quando ele diz o seguinte: como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Então, com base nessas frases, você já sabe do que é essa árvore. Entende? Então não adianta ter surpresa depois. E vou voltar novamente de quando Jesus fala da árvore e dos seus frutos, porque no final ele vai falar o seguinte, olha, porque do que está cheio o coração, disso é que a boca fala. Então, você vê, né, as árvores e os frutos e aquilo que está sendo dito, como é que é o coração da pessoa. Não vou entrar aqui em avaliação moral, se é bom ou ruim, mas que cada um possa fazer esse tipo de reflexão no momento de exercer a sua cidadania, o seu direito democrático, por exemplo, do voto. Quem vai me representar? Né? Qual é o partido, qual é o político que vai me representar? Baseando-se nessas orientações do próprio Cristo. Para os meus amigos espíritas que assistem aqui ao canal, a responsabilidade é ainda maior. Na Revista Espírita de 1859, quando os espíritos dizem o seguinte, né? E aí a gente faz uma relação direta com esse governo atual. Olha o que nos dizem os espíritos na ocasião. Espíritos inferiores que não se incomodam com os fatos absurdos que inventam, com as mentiras que proferem e com as grosserias das quais dão mostras, falando com a mesma segurança daquilo que sabem e daquilo que ignoram completamente, a tudo respondendo sem qualquer compromisso com a verdade. Né? Então, ou seja, os alertas foram dados. Como a gente chegou nessa situação? Imprudência.
imprudência coletiva. Para fechar aqui esse vídeo, eu gostaria de colocar uma questão que está no Livro dos Espíritos. Deu para notar que eu sou espírita, né? Bom, vamos lá. Uma questão que está no Livro dos Espíritos é a questão 932, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, e isso eu acho que fala muito ao nosso momento atual. Por que, neste mundo, os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Ou seja, aqui fica um alerta para a nossa responsabilidade que Jesus nos trouxe e para a nossa negligência. Então, fica aí a reflexão para que a gente possa pensar um pouco sobre essas coisas, sobre o nosso papel no mundo, nosso papel na sociedade, né? E parar de achar que as coisas acontecem por acaso, independente da nossa vontade. Não é bem assim. Se nós estamos no mundo, nós temos uma presença aqui, nós temos uma missão a cumprir. Deus não faz nada por acaso, não nos coloca aqui à toa e cabe a nós sermos responsáveis. Então, se a situação hoje é ruim e nós estamos vivenciando essa situação, cabe a nós agora pensar por que nós chegamos a esse ponto e o que nós pudemos fazer, aliás, o que nós fizemos para contribuir para essa situação tão ruim. Então fica aí a reflexão para que a gente possa pensar nos nossos posicionamentos, na nossa responsabilidade, no nosso papel no mundo, perante a sociedade, perante a política, perante aos outros, né? A nossa negligência com relação à sociedade em que nós vivemos e a partir de agora tentar nos orientarmos de forma melhor, mais concisa e mais coerente, de acordo com os nossos ensinamentos, porque afinal somos cristãos. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.